Fala, Mundo Sobrenatural. Hoje nós vamos de 3 relatos. O primeiro relato foi enviado por Gisele Nascimento. Estou me queimando. Certa noite fomos dormir. Minhas irmãs e eu tínhamos um quarto. Nosso quarto era de madeira. Dormíamos em uma triliche. Eu dormia na de cima, minha irmã no meio e a caçula na cama quase no chão. Minha irmã do meio acordou desesperada, na madrugada gritando, pedindo socorro. Eu e minha outra irmã acordamos assustadas, sem entender nada, porque éramos crianças. E minha mãe e meu pai acordaram e correram direto para o nosso quarto, desesperados, perguntando o que estava acontecendo. E minha irmã não parava de pedir socorro. Eu ficava chamando a minha mãe. Nisso, o meu pai e minha mãe seguraram a minha irmã no colo e conversaram com ela e faziam perguntas. O que foi, minha filha? O que está acontecendo? Abre os olhos. E nada. Ela só gritava pedindo socorro e chamava minha mãe, sendo que minha mãe estava do lado dela conversando com ela. Meu pai correu na cozinha, pegou alho e um álcool que tinha lá na nossa casa. No álcool dentro dele tinha arruda e começou a passar nas costas da minha irmã, na cabeça, nos pés, nas mãos, e minha mãe orando e meu pai também. E ela só gritava: "Ah, eu tô queimando! Socorro! Mãe, eu tô queimando!" E todas essas horas, nada de abrir os olhos. Nós não entramos no quarto, pois a minha mãe pediu para ficarmos no quarto dela. Só estávamos ouvindo os gritos e as orações. Depois, quando tudo acabou, minha mãe relatou que minha irmã dizia que estava se queimando e tinha um homem que trancava ela dentro de um pote. Tipo, estava sufocando ela e ela não abriu os olhos porque se abrisse via aquele homem feio e arrepiante que dava muito medo. E quando meu pai e minha mãe oraram e passaram álcool nela, ela foi voltando aos poucos, mas ela não dormia mais com a gente, só com a minha mãe e com o nosso pai. Essa minha irmã sempre via as coisas na nossa casa. Então, pessoal, por que será que ela estava sentindo que estava se queimando? Hein? O segundo relato também é de Gisele Nascimento. A sacola. Vou contar uma das histórias que passei na minha vida enquanto eu ainda era criança. Vamos lá. Em uma certa noite na minha casa, eu e minhas irmãs demos boa noite para minha mãe e fomos para o nosso quarto. Oramos e em seguida, quando abrir os meus olhos imediatamente, olhei para a nossa parede, que era de madeira na época, fixamente, e observei o saco plástico saía da brecha e entrava na brecha novamente. Mas como assim? Fiquei me perguntando e curiosa. Cheguei bem pertinho do saco na parede, cerca de uns 2 palmos longe da parede de madeira para o meu rosto. E ele continuou a sair e voltava novamente. Aí comecei a olhar para minhas irmãs e perguntei a elas: "Vocês estão vendo o que eu estou vendo?" E elas só balançavam as suas cabeças e começaram a chorar. O saco parecia que tinha vida. Ele entrava e saía. E tinha vezes que brincava com a nossa cara. Tipo, se balançava, parecendo que estava balançando um rabo. Corremos aos prantos para o quarto da minha mãe e contamos o que vimos. E ela imediatamente foi ao quarto. Ela disse que se arrepiou dos pés às cabeças, mas ela não falou nada disso na hora pra gente, já que ela era, naquele momento, a única adulta da casa, pois éramos crianças. Se eu não me engano,
Eu tinha 10 anos, minha irmã do meio 8, a caçula 7 e tinha meu irmão de 14. Minha mãe, na mesma hora, começou a falar: Para com isso, Lourenço. Você está assustando as meninas. Lourenço é o nome do meu pai. E nada dele responder. E ela repetiu várias vezes para o meu pai parar de empurrar a sacola plástica para dentro da casa. Mas como éramos criança, não estávamos entendendo nada. Mas como assim? Uma brecha na parede de madeira, que não é nem de 5 centímetros, pode uma sacola plástica sair e voltar para o mesmo lugar sem ter ninguém fazendo isso? Então minha mãe chamou eu e meus irmãos para dentro do quarto, demos a mão e começamos a orar fervorosamente. E fomos para a sala. E dessa vez, enquanto éramos curiosos, olhávamos pela brecha do nosso quarto. E parecia que o saco sabia que estávamos olhando e fazia tudo de novo. Para finalizar, o meu pai chegou em casa, bateu na porta e na mesma hora minha mãe perguntou aonde ele estava e ele respondeu que estava em outro bairro. Minha mãe disse: Não, Lourenço, você estava fazendo medos para mim e as crianças. Ele respondeu: Não, eu estava em outro bairro. Então ela contou tudo o que aconteceu e falamos também. E a minha mãe levou ele no nosso quarto. E ele disse depois que se arrepiou todo, que ele ficou com os cabelos arrepiados, ficou com um cabeção. Ele foi até a cozinha, pegou dentes de alho e começou a rezar e fazer o sinal da cruz na parede. E o saco saía e voltava e balançava o rabo. E meu pai rezou várias vezes, até que apareceu na sala e disse: Acabou. Parou tudo. Nossa, pessoal, o que será que estava balançando essa sacola? O que será que fazia essa sacola entrar e sair dentro da brecha da parede? O terceiro relato é de Ica Pinheiro, a loura do ônibus. Tive meu primeiro filho e logo depois do seu nascimento fui morar de aluguel, ao lado do cemitério da cidade. De repente, meu filho começou a ter febre. Só que era todos os sábados às 22 horas. Ele ficava muito mal. Meu marido e eu saímos às pressas com ele até ser atendida. Acabava chegando tarde. Meu marido não gostava, pois a rua ao lado do paredão do cemitério era escura. E a casa que morávamos à noite, o corredor era muito sinistro. A dona era uma velhinha corcunda baixinha. E os seus cabelos brancos com fios pretos mediam mais de 3 metros, quando solto. Ela fazia um coque enorme e usava um óculos redondinho na ponta do nariz. Ela gostava muito do meu marido. Nós a chamávamos de Dona Pequenina. Até hoje eu não sei o nome dela. A casinha na frente era tipo casinha da bruxa boa, cheia de plantas e tinha um ar sinistro. Nunca me incomodei, mas meu marido não gostava. Nós não tínhamos dinheiro para pagar um aluguel mais caro. Nessa de ida e vinda todos os sábados do hospital, meu marido só ia por obrigação, pelo fato de vir de madrugada. Mas que podia eu fazer? Meu filho só ficava mal às 22 horas. Um desses sábados, de costume, o menino começou a ficar vermelho e quente. Bora ir para o ponto final. Era ali em frente do cemitério. Entramos no ônibus e me sentei atrás, em frente à catraca do cobrador. Já havia alguns passageiros, quando de repente entrou uma linda mulher loura de blusa e shorts branco e sentou ao meu lado. Ela sorriu e olhou para o meu filho de 6 meses que dormia em meu colo, um rostinho vermelho como se fosse um tomate. As pessoas que estavam começaram a descer e olhando para ela ficou eu e meu marido. Quando ela pegou na mãozinha do meu filho e disse: Vai para casa, dá um AS infantil com chá de pitanga. Na hora que ela tocou na mãozinha dele, percebi que estava com muitas joias.
nas mãos e nos dedos, e muita areia branca. Meu filho, dormindo, puxou a mão. Meu marido ficou assombrado. Logo ela desceu e ali mesmo o ônibus partiu, somente com nós três, pois os outros passageiros não subiram ao chegar. Na consulta, o médico disse o mesmo que ela. Voltamos ao mesmo ônibus que fomos. Ao descer, vi ela sentada ao lado do portão. Já passava da meia-noite. Falei, vou lá agradecer. Meu marido, de branco que era, estava transparente. Não, vamos embora. Bem quando já estava passando o paredão do cemitério, dei uma olhada em pensamento e com um gesto agradeci. Mas como a distância de um lado e do outro era muito grande, voltei a olhar ela bem. Ela estava em frente ao portão e sumiu. Aceleramos os passos. Havia a travessa do meu quintal. Meu marido, enquanto não arrumou outra casa, não permitia tocar no acontecido. Meu filho fez o que foi dito e nunca mais teve febre. Agradeço esse espírito até hoje. Pessoal, deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e ative o sininho para que você possa ser notificado dos meus próximos vídeos.